A economia dos Estados Unidos detém o título de maior economia do mundo desde o final do século XIX. Porém, no ano de 1929, essa supremacia foi ameaçada por uma crise, sendo esta a maior crise financeira da história dos Estados Unidos. Esse período ficou conhecido como a Grande Depressão. Mas o que causou a Grande Depressão e quais foram seus impactos? Essas respostas você terá assistindo ao vídeo, mas antes de começarmos, confere aí se você já é inscrito no canal e se não for, já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Antes da Grande Depressão, os Estados Unidos possuíam a maior economia do mundo e os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial serviram para marcar ainda mais essa posição. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1914 e 1918 e contou com o envolvimento direto de vários países europeus. Como consequência desse envolvimento, a produção desses países foram severamente afetadas negativamente. Nesse panorama, os Estados Unidos surgiram como uma nação que era capaz de suprir a demanda dos países que estavam focados na guerra. Ele fornecia produtos como aço, carvão, comida e vários outros itens básicos necessários para a manutenção da guerra. Dessa forma, o país evitava o envolvimento direto no conflito e aproveitava a oportunidade para exportar seus produtos. Esse movimento de suporte oferecido pelos Estados Unidos perdurou mesmo com o fim da guerra, já que os países envolvidos no conflito precisavam se reconstruir. Como resultado disso, entre 1918 e 1928, a produção norte-americana cresceu de uma forma espantosa. Durante o período, empregos eram gerados a todo momento, a agricultura produzia muito e o consumo era incentivado pela expansão do crédito e pelo parcelamento do pagamento de mercadorias. Com o passar do tempo, a economia europeia começou a se restabelecer, o que diminuía gradativamente a importação de mercadoria dos Estados Unidos. Com a diminuição do consumo na Europa, as instituições norte-americanas não tinham mais para quem vender e o mercado passou a ter mais oferta do que demanda. Como consequência, os preços caíram, a produção diminuiu e o desemprego começou a aumentar. A queda dos lucros, a contração geral da produção industrial e a paralisação do comércio resultou na queda das ações da Bolsa de Valores e mais tarde na quebra da bolsa. Com o boom econômico, as pessoas começaram a investir muito. Contudo, a intenção dos investidores era esperar que as ações aumentassem de valor para que então pudessem vendê-las. Essa estratégia funcionou durante algum tempo, mas com o início da crise de superprodução, os preços das ações passaram a cair pouco a pouco. Como forma de evitar um prejuízo maior, as pessoas começaram a vender suas ações, até que no dia 24 de outubro de 1929, milhares de pessoas decidiram vender suas ações ao mesmo tempo. Com isso, o mercado de ações de Nova York entrou em colapso. Mais de 12 milhões de ações foram postas à venda, e no dia 28 de outubro, uma segunda-feira, o número subiu para 33 milhões. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, bancos e investidores perderam grandes quantias em dinheiro. A situação dos bancos era agravada pelo fato de que muitos desses bancos haviam emprestado muito dinheiro a fazendeiros, que após o início da Grande Depressão, tornaram-se incapazes de liquidar suas dívidas. Esse acúmulo de dívidas causou a queda nos lucros das instituições financeiras. Temendo a falência dos bancos, as pessoas começaram a retirar seus fundos das instituições, o que provocou o fechamento de várias instituições bancárias. Estima-se que cerca de 14 mil instituições bancárias fecharam durante a crise. Com o crescente encerramento de instituições bancárias, menos fundos estavam disponíveis no mercado americano, fazendo com que a produção industrial americana continuasse a cair. O pior período da crise foi entre 1929 e 1932, e em 1933 aconteceu o ápice da Grande Depressão nos Estados Unidos. A taxa de desemprego era de 25%, e os trabalhadores que continuaram nos seus empregos foram obrigados a aceitar reduções em seus salários. Outro problema enfrentado foi a grande deflação. Entre 1929 e 1933, os preços dos produtos industrializados não perecíveis em geral caíram cerca de 25%, enquanto o preço de produtos agropecuários caiu em cerca de 50%, por conta do excedente da produção destes produtos, uma vez que a quantidade à venda excedia e muito a demanda. Os baixos preços colaboraram ainda mais para o endividamento de muitos fazendeiros. Durante a depressão, se tornaram comuns casos de suicídio de empresários, acionistas, investidores e civis que haviam perdido tudo o que possuíam ou haviam se endividado e não possuíam forma de sustento devido ao fato de estarem desempregados.
Em 1932, o democrata Franklin Roosevelt foi eleito como novo presidente. Roosevelt, ao contrário de Hoover, seu antecessor, acreditava que o governo americano era o principal responsável para lutar contra os efeitos da Grande Depressão. O novo presidente negociou com sindicatos, financistas, empresários e setores burocráticos do governo, a fim de estabelecer ajustes e limites de preços e salários. A intenção do presidente era cumprir a promessa de campanha e recuperar os setores agrícolas e industrial dos Estados Unidos. Roosevelt então implementou várias medidas. Uma das principais foi a intervenção na economia feita pelo Estado através do New Deal. Em resumo, o New Deal visava o controle da produção agrícola e industrial. Em paralelo às medidas tomadas pelo presidente, empregos eram gerados com a realização de obras públicas, como a construção de escolas e aeroportos. A economia americana começou a se restabelecer lentamente a partir de 1933. Ao longo da década de 1930, os Estados Unidos passou a fortalecer a moeda nacional, o dólar, o que também ajudou na recuperação da economia. Apesar dos programas governamentais criados com o intuito de reduzir o desemprego, cerca de 15% da força de trabalho americana continuava desempregada em 1940. Foi necessária a entrada do país na Segunda Guerra Mundial para que as taxas de desemprego caíssem para 9%. Outra atividade que acelerou a recuperação econômica foi a venda de armas para os ingleses, o que fez a produção industrial americana crescer exorbitantemente. No final da guerra, apenas 1% da força de trabalho americana estava desempregada. A crise de 1929 causou grande recessão econômica em diversos países do mundo, causando efeitos similares na economia destes países, como o fechamento de milhares de estabelecimentos bancários, financeiros, comerciais e industriais, e a demissão de milhares de trabalhadores. Esses efeitos foram agravados pelo ato tarifário Smoot-Hawley, que foi introduzido pelos Estados Unidos em 1930. Ele aumentava a taxa de imposto de cerca de 20 mil produtos não perecíveis estrangeiros. Isso acarretou a aprovação de leis e atos semelhantes em outros países, reduzindo de maneira drástica as exportações e o comércio internacional. O Brasil não ficou de fora da lista dos países atingidos pela crise. Isso porque o Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado em todo o mundo, e os Estados Unidos era seu principal consumidor. Com a queda na demanda por café, o Brasil enfrentou o mesmo problema dos Estados Unidos: excesso de mercadoria e falta de consumidor. Assim, houve uma queda brusca no preço do café. O preço do produto chegou a cair aproximadamente 90% no mercado internacional. Posteriormente, o governo de Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional do Café em uma tentativa de proteger o principal produto do Brasil e salvar a economia. Além disso, como uma tentativa de controlar os prejuízos, o governo passou a comprar as sacas de café e incendiá-las. Dessa forma, o governo conseguiu diminuir a oferta e manter o preço do principal produto brasileiro da época. E aí, o que você achou da maior crise da história? Me conte aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixe um joinha. Assista também um dos vídeos sugeridos aí na sua tela e faça novas descobertas. E até a próxima!